Olá, meu nome é Bruno Guedes, sou aluno especializando do primeiro ano aqui da Fundação Ailton Rocha. Vou apresentar o trabalho de semiologia sobre o glaucoma pigmentar, falando do fuso de Krukenberg e doença de Wilson. Primeiro, é importante a gente caracterizar a síndrome de dispersão pigmentar, que é caracterizada pela liberação de grânulos do epitélio pigmentar da íris e sua deposição no segmento anterior. Ocorre uma pigmentação cerática, mais ou menos fusiforme, que é o fuso de Krukenberg. Uma câmara anterior profunda, geralmente esses indivíduos possuem. A pigmentação é negra e exuberante na faixa trabecular do seio camerular. A pigmentação é retrocristaliana, linear e anular, podendo ser única ou dupla, e ocorre ainda uma rarefação pigmentar em fendas. Quando essas alterações estão associadas a uma pressão intraocular aumentada, tem-se o glaucoma pigmentar, que é uma forma de glaucoma de ângulo aberto, em que ocorre a dispersão de grânulos de pigmentos no epitélio pigmentar da íris, depositando por todo o segmento anterior, incluindo a malha trabecular. A característica principal são defeitos de transiluminação periféricos da íris, com deposição de pigmentos no endotélio corneano, formando o fuso de Krukenberg. Tem ainda uma forte e homogênea pigmentação na malha trabecular, levando ao glaucoma em alguns pacientes. Acomete homens de cor branca por volta da terceira década de vida, é rara na sexta década de vida, ela vai diminuindo com a idade. A transmissão é autossômica dominante com penetração incompleta. 80% dos pacientes são míopes e às vezes está associado ao astigmatismo. A câmara anterior é profunda e foi descrita em 1899 por Krukenberg. Denominou-se como melanose congênita bilateral da córnea, hoje conhecida como epônimo difuso de Krukenberg. Então acredita-se que seja uma alteração na conformação aí do olho. A íris pode ter essa formação e acredita-se que seja essa concavidade, quando ela tem essa formação côncava, que faz um atrito, como a gente vai ver ali na patogênese, e que ocorre a dispersão dos pigmentos. Então, a patogênese ocorre uma fricção da camada de pigmento posterior da íris contra a zônula, como resultado do arqueamento posterior excessivo da porção semiperiférica da íris. Tem um aumento da pressão da câmara anterior em relação à câmara posterior pelo bloqueio pupilar reverso. Essa elevação da pressão intraocular pode ser aguda ou crônica. Aguda vai causar uma obstrução direta do trabéculo pela deposição de pigmentos. A crônica vai ocorrer um depósito de pigmentos intertrabeculares, levando a uma lesão secundária do trabéculo, que cursa com desnudamento, colapso e esclerose. O aumento da pressão intraocular pode ser por trauma, tumor, fricção de uma lente intraocular mal posicionada no epitélio pigmentar da íris. Então aqui a imagem de uma biomicroscopia ultrassônica, mostrando uma câmara anterior profunda, a córnea, a íris arqueada posteriormente, e aqui após uma iridotomia, já mostrando uma íris já com a correção, ela estando mais aqui aplanada. Os sinais, como nas outras formas de glaucoma, não tem sinais característicos que nos levam a pensar nesses pacientes, num sinal de glaucoma. Ocasionalmente, os sintomas de perda de visão glaucomatosa ou edema corneano, por subida aguda da pressão intraocular, pode ocorrer pela liberação de grânulos de pigmento, que geralmente acontece após algum exercício físico extenuante. Mas é na biomicroscopia do segmento anterior que a gente vai suspeitar dessas lesões. Por isso que é importante fazer uma boa biomicroscopia avaliando todo o segmento anterior. Então vai avaliar se na córnea tem pigmentos, vai avaliar na íris se tem sinéquias, vai avaliar também se tem transiluminação. No cristalino vai avaliar se tem, como está a posição do cristalino em relação às estruturas do segmento.
E nós ainda podemos lançar a mão da tonometria, da gonioscopia, da fundoscopia e da campimetria. A tonometria, a gente vai avaliar a pressão intraocular, que é o parâmetro de tratamento no glaucoma. A gonioscopia, a gente vai avaliar a parede externa do sistema de drenagem ocular, o grau de pigmentação e principalmente o grau de abertura do ângulo írido corneano. A fundoscopia, a avaliação do disco óptico e da camada de fibras nervosas. E na campimetria, se há algum defeito funcional causado pelo dano estrutural do glaucoma no disco óptico. Então, quanto às alterações, na córnea pode ter uma disposição fusiforme de pigmentação, que é o denominado fuso de Krukenberg, e ocorre em 30%, então não é o mais comum, geralmente é vertical, podendo ser mais ou menos central. Então é esse fuso aqui, é esse tipo de pigmentação vertical que é chamado fuso de Krukenberg. A pigmentação também pode ser difusa e corresponde a 70%. Geralmente ocorre nos 2/3 centrais da córnea e não atinge a periferia. Aqui é uma imagem de biomicroscopia em paralelepípedo mostrando a pigmentação na região posterior da córnea. Aqui mais 3 imagens mostrando esse fuso de Krukenberg, como que é a pigmentação. Ela tem essa tendência mais vertical e geralmente esses pacientes que têm esse tipo de pigmentação têm uma tendência maior a evoluir com o glaucoma pigmentado. Sobre a íris, um sinal biomicroscópico importante é essa transiluminação da íris, que ela é vista com a pupila dinâmica, sendo possível observar na porção ciliar da íris as fendas avermelhadas na direção meridional. Ela inicialmente ocorre em região nasal inferior e depois vai estendendo para outros locais, culminando aí numa disposição anular, como a gente pode ver aqui nas imagens. Quanto à gonioscopia, a gente vai avaliar a câmara anterior, que é normalmente profunda, como foi dito, o ângulo, né, que é o mais importante, a malha trabecular, que é altamente pigmentada nesses pacientes, e o pigmento pode formar a linha de Sampaolese. Então aqui eu coloquei uma imagem de gonioscopia normal, né, sem alterações, e aqui nessas imagens mostrando como que o trabeculado é muito pigmentado. Tá? Aqui, além do trabeculado pigmentado, ainda tem a linha de Sampaolese, que é essa linha irregular ondulada aqui. E aqui mostrando também um ângulo aberto e altamente pigmentado. A pressão intraocular pode ser volátil com alguns pacientes, exibindo níveis superiores e flutuações maiores que no glaucoma primário de ângulo aberto. Pode ocorrer melhora com o passar dos anos e isso levar a um diagnóstico errôneo de glaucoma de pressão normal, se os sinais da síndrome de dispersão pigmentar já tiverem desaparecidos. De segmento posterior, pode ocorrer uma pigmentação da retina periférica e degeneração em grade. E a incidência de descolamento de retina também pode ser mais alta. A neuropatia óptica glaucomatosa vai depender do estágio e extensão da doença e pode ser marcadamente assimétrica. E é importante avaliar, né, esse paciente com frequência, principalmente por ser pacientes jovens e estarem expostos ao dano glaucomatoso por maior tempo. Agora, sobre a doença de Wilson, é uma alteração do metabolismo de cobre. É uma doença autossômica recessiva. O depósito de cobre ele ocorre em vários órgãos, incluindo os olhos. Os achados clínicos: acúmulo progressivo de cobre no fígado, aumento de rigidez muscular, tremores e movimentos involuntários. Na córnea há depósito de pigmento alaranjado em forma de anel, que é o anel de Kaiser-Fleischer. O diagnóstico laboratorial é com ceruloplasmina, que vai estar baixa, e o cobre urinário, que vai estar alta. A biópsia confirma o diagnóstico e o tratamento é com penicilamina. Então aqui é a imagem formando esse anel de Kaiser-Fleischer.
Aqui também mais uma imagem, aqui o início de formação já, pegando uma região importante. Aqui uma biomicroscopia com a pigmentação na membrana de DCM. E aqui uma gonioscopia com essa pigmentação dourada. Aqui mais uma biomicroscopia mostrando aqui a pigmentação na membrana de DCM, na córnea, e aqui pós-tratamento, como que evoluiu com a melhora. Geralmente tem essa melhora nos pacientes, 95% dos pacientes que têm sinais neurológicos têm essas alterações oculares, e aqui pós-tratamento. 10% desses pacientes podem evoluir com uma catarata, que ela tem um aspecto morfológico em flor de girassol, e sendo mais específico da doença de Wilson. Essas são as referências. Obrigado.